E aí, se você caiu nesse vídeo aqui, muito prazer. Eu sou o Marcelo. E esse vídeo aqui é um corte da minha live, então acompanha lá. Onde eu tô tentando explicar um projeto que eu vou começar na próxima segunda-feira. Então, no dia 27 de abril de 2026, se você tiver um tempinho, cola lá e bora pro vídeo. Uma outra ideia que eu tava pensando em fazer seria trabalhar história dentro de jogos, de filmes, de séries, de coisas assim. Qual que era a minha ideia inicial? A minha ideia inicial era trabalhar com Dark Souls. Por quê? Porque Dark Souls é um jogo que ele não te dá a história, né? Ele não tem um NPC que vai te contar a história, ele não tem uma cutscene que vai te contar a história, ele não tem, assim, a história tá solta. Se você não procurar saber a história, você não sabe a história. Você só anda e mata quem tá no seu caminho e vida que segue, legalzão, entendeu? Como é que você descobre, então, a história do jogo? Ele vai dar dicas no nome dos personagens, né, do que aparece pelo caminho. Algumas pequenas falas de NPCs que tem soltos, mas são coisas soltas, são bem filosóficas até algumas coisas. O título do NPC, do nome das coisas que você vê pelo caminho, o nome dos lugares que você tá, olhando o mapa, né? O mapa tem várias dicas. As coisas que você acha espalhado. Então, quando você acha, por exemplo, um escudo, ou uma espada, ou um frasco, ou qualquer coisa que você acha espalhado no mapa, ele vai ter lá o nome dele, o que ele faz, e ele sempre tem uma breve descrição do que ele é, entendeu? Tipo assim, da lore por trás dele. Eu vou mostrar um exemplo. Aqui, ó, pronto. É isso aqui. Isso, vamos lá. A minha ideia era pegar, abrir esse jogo, jogar o jogo e ir estudando principalmente o mapa, o que a gente acha pelo caminho, os itens e tudo mais, fazer um trabalho de história, né? E arqueologia em certa medida. Coletando os itens e fazendo tudo mais, não focando na gameplay. Claro que vai ter gameplay, né? Porque eu vou estar jogando, mas eu vou estar jogando explorando, então, olhando os cantos, olhando o mapa, olhando os castelos, olhando o que a gente tem no fundo, vendo a arquitetura do local, como é distribuído as coisas. Tem várias nuances assim que são muito interessantes, que dá para fazer uma conversa. Quando eu falo de trabalho de arqueologia, porque quando você acha, quando um arqueólogo faz uma descoberta, né, arqueológica, a gente tem que interpretar o que é aquilo. A gente não, porque eu não sou arqueólogo, né? Mas o arqueólogo tem que interpretar o que é aquilo. Então, você vai achar, por exemplo, um cabo de madeira que tem a ponta mais fininha, e aí você pode dizer que era o cabo de um machado, que era o cabo de uma marreta, que era o cabo de alguma coisa. Mas você não tem certeza se era aquilo, porque ele não estava necessariamente ligado à ponta do cara, era só um pedaço de madeira. Então, você tem esse trabalho de interpretação, você tem esse trabalho de catalogar o que você achou, como você achou, descrever ele minimamente, peso, formato. E aí, esse aqui talvez não seja o melhor exemplo, mas isso aqui é uma coisa que tá guardada no Museu Britânico. Eu nem sei o que é, eu vou abrir só aleatório, ó. Aí a gente pode ver aqui, ó. O que é? É um print, é uma imagem, né? Um scan de uma imagem do Santo Simon. Saint Simon. Aí aqui provavelmente é a ficha dele, né? Onde ele tá, né? A forma de você localizar ele lá, o título do objeto, a descrição do objeto. Então você tem toda a descrição do objeto. Provavelmente vai ter aqui, ó, o tipo de técnica que a pessoa que esculpiu, ele esculpiu, o que está acontecendo na imagem, quem foi que fez, qual o estilo, tá vendo? Você tem toda, ou seja, você tem uma ficha, qual o material, o ano aproximado, ó, o tipo de técnica, o tamanho que está escrito, aí você tem local, outros nomes, várias coisas, certo? Beleza. Por que eu tô mostrando isso aqui? Exatamente. Por que eu tô mostrando isso aqui? Eu acho que é totalmente não interessante, né? Mas vamos lá. Eu tô mostrando isso aqui porque as pessoas que jogam Dark Souls, elas já fizeram isso. E aí eu vou mostrar esse item. Literalmente, esse item, ele vai ter mais ou menos a mesma... Talvez esse item aqui não, porque ele é mais simples, ele vai ter mais básico. Você sabe em qual jogo ele tá, você sabe qual é a descrição dele. É um pedaço de pano que cobre a boca, que ajuda a se defender de venenos e nuvens tóxicas, beleza. Você sabe onde ele foi encontrado. Você sabe que ele foi encontrado aqui no Fort Farron, que tinha as coisas em volta. Aqui você sabe que ele é parecido com outro item de outro. Aqui você sabe estatísticas dele. Vamos ver esse aqui só de curiosidade. Esse aqui é a mesma coisa. Ele tem... não é a mesma coisa, mas ele tem aqui todo um trabalho. Já catalogaram, já falaram onde tá, já mostram o que é e como é. Então a gente consegue fazer análise visual. Você consegue saber o peso, que é importante. Peso é importante das coisas. Dá pra poder ter essa conversa depois. O tipo de proteção que ela dá é importante, porque você consegue saber no que essa armadura, o que na lore, na história do jogo, pra que ela foi feita, qual o tipo de proteção que a pessoa que criou, que a entidade que criou estava interessada. E aqui você tem dicas, provavelmente, do que ela é. Então você tem uma ficha arqueológica, entre muitas aspas, disso aqui, do item, tá ligado? E de vários outros itens. E aí,
Por que isso é legal? Dá pra gente pegar isso aqui, dá pra gente pegar a análise dos outros mapas, análise dos mapas do jogo, na verdade, né? Pegar isso aqui, pegar a análise dos mapas do jogo, o nome das coisas, né? O que os NPCs falam e tudo mais, e tentar construir uma versão da história do jogo. Isso é uma coisa que eu posso até discutir, posso até pesquisar depois e conversar sobre isso. As pessoas que foram trazendo isso acreditam em coisas diferentes. Porque como é um jogo em aberto, ele não dá uma definição do que está acontecendo, você tem versões diferentes da história dele. Porque as pessoas vão interpretar a história e vão interpretar os dados que foram encontrados de forma diferente. E isso é normal, as pessoas interpretam fatos históricos de forma diferente. Então a minha ideia é fazer isso, é tentar trazer uma versão e não rebater, né, mas tentar trazer uma análise e confrontar ela com o que você já tem, que as pessoas, que a própria comunidade do jogo já criou. Só que eu queria fazer isso de uma forma mais metodológica, mais voltada dentro da história, para tentar ver se... Tipo assim, tentar mostrar como funciona um trabalho de produção histórica. A gente tá pegando a fonte primária. Fonte primária, fazer história com fonte primária é o quê? É o material arqueológico, é a cidade, não é uma análise de uma outra pessoa, né? Que geralmente quando a gente vai ler um livro de um historiador, ou a gente vai ver o vídeo do cara que tá falando sobre a lore do jogo, é sobre isso que eu tô querendo tratar. Pra poder tentar mostrar como o trabalho historiográfico pode ser bacana. Mas é claro que aí tem os poréns, né? Vamos lá. Eu tô falando isso tudo, só que tem vários poréns. Qual que é o primeiro porém? O primeiro porém é que, para se fazer história, você precisa de materialidade. Você precisa de história, né? Você precisa de coisas que aconteceram. Você precisa de coisas materiais. Você precisa ver um artefato, ver uma informação, ver uma fonte, e que ela entender o contexto dela, interpretar o contexto dela. Para você interpretar o contexto de alguma coisa, precisa que aquilo exista. Qual que é o problema? O problema é que dentro de um jogo, nada disso existe. Então, essa análise que eu tô fazendo não é uma análise histórica. Porque para ser uma análise histórica, ela precisa de materialidade. Dentro de um jogo não há materialidade. Dá para fazer uma análise histórica de um jogo? Dá. Inclusive eu pretendo fazer isso também. Eu vou falar sobre a análise histórica do jogo, como seria possível. Mas continuando. Dá para fazer uma análise histórica de um jogo? Dá. É o que eu pretendo fazer com isso aqui? Não. O que eu tô querendo fazer com isso aqui? Mostrar como funciona a metodologia histórica dentro de uma ferramenta de ficção. Faz sentido? Então, assim, como que se faz o trabalho de produção histórica? Desse jeito. O que eu estou usando como objeto? Uma coisa que não existe. Um exercício de prática. Só um exercício. Porque isso, eu estou falando isso é importante para não parecer que eu estou considerando algo como, sabe assim, como se fosse uma coisa muito grandiosa, muito maior do que é. Porque isso aqui é tudo inventado. Não teve disputa, magia não existe, dragão não existe, nada disso existe. Então, assim, é tudo da cabeça das pessoas que compuseram essa história. E se a pessoa que compôs essa história quiser mais cedo ou mais tarde dizer que tudo era controlado pela Barbie, ela pode dizer que tudo era controlado pela Barbie, e aí, foda-se, tudo que eu estudei, tudo que a gente analisou, entendeu? Então, assim, não existe disputa material nesse sentido. É só uma forma de tentar tratar as coisas da história, né? Nesse caminho. Ponto 2. Dá pra discutir historicamente um jogo? Óbvio. Muito. Dá muito. Como que se discutiria historicamente um jogo? Eu pretendo fazer isso sobre isso aqui também. Como eu falei, as coisas que estão feitas aqui, a narrativa que ele constrói, os fatos que ele traz, né? A construção da dinâmica dele, né? Tudo que ele faz, por exemplo, o modo de gameplay, o fato dele ser um jogo considerado super difícil, ele é punitivo pra caramba, você apanha, morre várias vezes, mas você não volta, você tem toda uma questão também filosófica, você tem toda a questão de uma fantasia medieval, de mal absoluto, de ruindade, num contexto do Japão de 2000, e o primeiro jogo acho que é de 2010 ou 2012, acho que é 2012 o primeiro, mas Demon Souls, que antes é de 2010. Então você tem tudo isso e você consegue analisar historicamente. Por exemplo, por que será que no Japão de 2012, ou no mundo, assim, não só no Japão, tô falando do Japão, mas é um fenômeno mundial. Por que isso se tornou um fenômeno mundial? Aí você pode fazer uma análise histórica, uma análise filosófica. A gente pode considerar que, por exemplo, em 2012, o mundo estava começando a viver a rebarba daquela crise de 2008. Quer dizer, começando a viver a rebarba não, né? A crise de 2008 aconteceu lá atrás, 2008, obviamente. O mundo ficou uma porcaria, um monte de país foi pro cacete, um monte de pessoa mais nova, né, que estava adentrando no mercado de trabalho, se ferrou para variar. Isso aconteceu no Japão, agravou a crise muito no Japão, e aí o Japão sai com um jogo que é extremamente difícil, extremamente punitivo, igual a vida tá sendo, só que aqui você consegue se superar. Talvez isso possa ser um lastro
para esse jogo ter feito tanto sucesso, entendeu? É uma possibilidade de uma análise. Assim você consegue analisar esse jogo historicamente. Ou seja, eu peguei uma questão de gameplay, de como ele funciona, né, de mecânica do jogo, e tentei trazer ela para uma análise da realidade, da materialidade. É verdade, não é verdade? É consciente? As pessoas fazem isso por consciência, não fazem isso por consciência? Eu não sei. Mas pode ser, entendeu? Pode ser uma coisa, pode ser um veio para ser investigado. Só queria mostrar que isso é uma análise possível. Bom, eu acho que deu para entender qual que era a minha proposta, deu para entender a diferença entre uma análise histórica e analisar um objeto que é totalmente factual, e como seria uma análise histórica do jogo. Eu pretendo fazer essas duas coisas, né? Mas também discutir mais sobre como a gente diferencia uma análise histórica desse trabalho que eu estou fazendo, que não é uma análise histórica, é só um exercício de demonstração, sabe assim? É um exercício de demonstração, como se fosse um filme.